Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é porta de entrada para muita gente na doutrina espírita: a mediunidade ostensiva e em sofrimento. Então, para falar sobre isso, nosso convidado, Gustavo Batista. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao nosso estúdio, né? Você já esteve com a gente há um tempo atrás, né? Quando era um estúdio menorzinho. Isso. Aliás, quando era rádio. Exato. Quando a gente estava só em rádio, agora nós estamos aqui também com as câmeras. Mas você é trabalhador do PROAMO, que é o Programa de Apoio ao Médio Ostensivo em Sofrimento. Isso. Então, nós vamos conversar sobre o que é isso. Miriam dos Anjos também está aqui conosco, né? A primeira pergunta, Gustavo, a gente sabe que todos nós, de alguma forma, temos essa capacidade de intercâmbio no mundo material com o mundo espiritual. Perfeito. Mas o que seria essa mediunidade ostensiva em sofrimento? Que sofrimento é esse? Tá. Bom, praticamente todo mundo tem uma percepção do plano espiritual, isso é fato, né? Algumas pessoas que têm algumas questões, algum tipo de esquizofrenia, essas pessoas não percebem. Mas todo mundo tem aquela ideia desde criança, né? Do anjinho de um lado, do diabinho do outro, dizendo faça isso, não faça aquilo, né? Que são essas percepções que a gente tem. Mas o que acontece? A mediunidade ela tem um componente orgânico, né, real, que é a quantidade de cristais de apatita, que é um mineral, que é o mesmo mineral do esmalte dos dentes, na nossa glândula pineal. Quanto mais desse mineral a gente tem, quanto mais cristal desse mineral a gente tem na nossa glândula, mais a gente percebe as frequências do plano espiritual. É como se a gente sintonizasse o rádio, né? Falar de rádio hoje é uma coisa um pouco abstrata, né? Mas é como se a gente pegasse o nosso rádio e colocasse na frequência certinho da estação. Aí a gente capta aquela música, aquela notícia. Se a gente joga um pouquinho para o lado ou joga um pouquinho para o outro, a gente já não pega mais. Mas o que acontece? A mediunidade, ela vem, na maioria das vezes, né, por amor ou por dor, mas ela se manifesta de forma natural. Tem gente que sempre percebeu o plano espiritual desde pequeno. Tem crianças que, mesmo depois dos 7 anos, quando se consolida o processo de encarnação, tem pessoas que continuam vendo, né, ouvindo, sendo intuídas, enfim. E tem pessoas que, de repente, a mediunidade surge do nada e como se fosse um carro desgovernado morro abaixo. E aí a pessoa acha que está enlouquecendo, porque de repente ela começa a ouvir, ver, ou começa a ter sensações, porque muitas vezes a aproximação dos nossos irmãos desencarnados nos geram impressões no corpo físico, né? É comum um médium ostensivo relatar que já sentiu a dor de um desencarne, de um tiro, de um acidente, enfim. Às vezes você se pega como se estivesse num lugar pegando fogo, enfim, você experimenta momentaneamente aquela angústia que o comunicante está trazendo e se a pessoa não tem nenhuma instrução, se ela não é espírita, né, se ela não tem a mediunidade como algo comum, ela está enlouquecendo. Então ela fica angustiada com aquilo, ela passa a não conseguir desempenhar suas atividades e aí ela procura, né, de alguma forma, se livrar disso. Aliás, a maioria das pessoas que chegam à casa espírita com mediunidade em sofrimento, elas querem simplesmente que alguém tire isso delas. Eu quero me libertar disso, eu quero voltar a ser normal, como se não fosse normal, né, ser médium ostensivo. E essa questão da ostensividade é a gente perceber de forma mais efetiva essas manifestações do plano espiritual. Não é apenas uma sugestão ou uma ideia, enfim, uma coisa mais suave, como praticamente todo mundo tem, mas é você, de repente, começar a ouvir. Às vezes você começa a ver sem observar mesmo, né? Eu costumo dizer que às vezes você está vendo sem ver, ouvindo sem ouvir, né? Com os sentidos físicos. E
as coisas são muito sutis muitas vezes. Então, a pessoa chega aqui achando que está enlouquecendo, e aí, de repente, ela entra num grupo em que ela percebe que todo mundo tem mais ou menos a mesma percepção. Está passando pela mesma coisa, se entende médium e começa a entender como é que ela pode conduzir a sua vida com uma certa normalidade e atuando na mediunidade com Jesus. Então, é muito comum que as pessoas cheguem ao Proamo e com 2, 3, 1 mês de reunião, elas simplesmente começam a conduzir sua vida de forma tranquila. E os relatos são muito bonitos, porque nós tivemos pessoas que tentaram suicídio, pessoas que achavam que estavam realmente enlouquecendo, e com muito pouco tempo a vida entra nos trilhos e hoje são trabalhadores da casa, são pessoas, muitos deles não estão mais na casa, porque o Proamo já tem muitos anos de existência, né? Nós começamos formalmente em 2018, mas as estruturas começam um pouco antes, né? 2014, formalmente 2018, mas em 2014 a gente começa a organizar os primeiros grupos, a estruturar e levar isso para o conselho diretor. Foi aprovado, virou uma divisão para evitar que, como um programa, fosse extinto, e já ajudou muita gente. Eu, pelo menos no Grupo Arnaldo Rocha, que é o grupo que eu dirijo desde agosto de 2014, eu cheguei a ter 48 médiuns dentro do grupo, sendo que mais da metade eram os MOs, esses médiuns ostensivos em sofrimento. É interessante, né? Estou aqui pensando. A gente já conversou com outras, né? Com outros colaboradores. Mediunidade é sempre um tema. Mediunidade é um tema interessante, né? Uhum. E também a gente já conversou também, falando que quando a gente reencarna, a gente tem nossos propósitos, a gente cria, né? No nosso mapa, os nossos desafios. A mediunidade, né? Seria também um programa que eu me organizo na reencarnação, e se não me manifesta quando sou criança, por que vai me manifestar, por exemplo, quando já estou adulto? Dessa forma, né? Dessa forma ostensiva, né? Em que eu, por não compreender a causa, acaba causando um sofrimento. Como é que eu posso entender isso um pouquinho melhor, Gustavo? Olha, Miriam, eu vejo assim, a gente costuma dizer que a gente não pede para vir médium, não, a gente implora. A gente implora porque a mediunidade, ela tem algumas nuances que são extremamente interessantes. Primeiro, você tem a oportunidade de efetivamente se colocar no lugar do outro, porque você sente o que o outro está sentindo, sem precisar ter experimentado todos os dramas que ele passou ao longo de sua história. Aliás, a história é dele, uma coisa que é extremamente importante, que a gente sempre ensina para os MOs, é que ele está ali para se educar, então o foco é nele, médium. Os espíritos que chegam estão se manifestando, ele vai ajudar, é o primeiro a acolher, porém, ele não vai resolver uma situação que muitas vezes é secular. Então, ele faz aquilo que é possível dentro do ponto e, se o espírito for embora, deixa aí e está tudo certo. E vida que segue. Mas o que acontece? Então, a gente não pede para vir médium, a gente implora, porque é uma oportunidade enorme de se reconciliar com o seu passado. Quando, à medida em que você vai trabalhando, vão surgindo questões relacionadas a você. Aliás, no início, normalmente é relacionado a você, mas depois o seu passado vai surgindo e você vai entendendo que você tem a oportunidade de não retornar e refazer, mas, de alguma forma, agir de forma correta hoje para evitar, né, reincidir em erros como os que cometidos no passado. Muito bem. E aí o que acontece? A gente muitas vezes faz um planejamento, né? Então virei com uma mediunidade ostensiva, e muitas vezes a gente, por uma questão até de condução de nossas vidas, a gente não se percebe dessa mediunidade. Tem muitos dos médiuns que relatam que são, desde pequenos, médiuns, nunca tiveram algum momento da sua história em que a mediunidade não tivesse associada. Tem outros que uma atividade traumática, um desencarne de um parente próximo, desencadeia esse processo, né?
Mas, de qualquer maneira, como o nosso corpo tem que vir preparado para isso, é algo que é previamente estabelecido. E muitas vezes a gente deixa para depois, porque a procrastinação é algo que a gente faz em diversos setores, e na mediunidade não é diferente. Porque a mediunidade exige uma série de posições, de posturas, de escolhas, né? E aí a gente tem que usar uma máxima de Paulo de Tarso, que é: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, um médium ostensivo, se ele vai a um velório, ele tem que fazer uma preparação antes, durante e depois, porque senão ele fica... Se ele não vigiar os seus pensamentos e se ele não exercitar a oração, ele se vincula, porque ele é uma antena parabólica aberta e é alguém que pode ajudar outras pessoas. Então, a gente precisa ter essas noções. Só que, às vezes, também a mediunidade vai surgindo em função do convívio com a atividade. Eu, por exemplo, a mediunidade, quando eu era dirigente de educação da mediunidade tradicional, eu comecei, de repente, a ver coisas, mesmo de olho aberto, eu comecei a ter algumas percepções visuais. Depois eu comecei a perceber alguns cheiros, né? Assim, uma coisa queimando, situações esquisitas. De repente, umas coisas mais estranhas do tipo: estou dentro d'água, mas eu falo, eu respiro e eu estou dentro d'água. E aí eu pensei, bom, eu acho que os benfeitores estão me dando a oportunidade de experimentar momentaneamente, para que eu possa dizer para as pessoas que chegam e que ficam sob minha responsabilidade: não, eu te entendo, eu sei o que você está passando, porque eu vivi isso, né? Só que depois você começa a perceber também a presença dos benfeitores. E aí você começa também a perceber a presença daqueles que precisam se manifestar. E aí a mediunidade veio, no meu caso, veio com muita tranquilidade, já com uma compreensão, com um estudo, e dentro de grupos mediúnicos. Então foi algo natural. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o indivíduo é de uma outra religião, o indivíduo, né, professa sua fé em outro credo, e de repente ele começa a ver coisas que inclusive são consideradas demoníacas, como em algumas É isso que eu queria até entrar com você. A gente tem um público que também não é espírita, sim, mas sim. É um público que tem interesse pelo nosso tema. Mediunidade é um tema bastante procurado até, né? Sim. E muita gente é tida como louca, né? No passado, então, que isso era como se as caças bruxas, né? Sim. Tem uma história na humanidade de contato mediúnico muito forte, né? E de muita agressão a essas pessoas, né? Nessa manifestação e tudo. E a gente sabe que muitas doenças psiquiátricas, né? Que as pessoas que muitas vezes se suicidam estão sob forte influência espiritual. Então, nesse sofrimento todo, né? Quando uma pessoa se percebe assim, ela não tem esse conhecimento espírita, mas ela está, esse suporte, esse entendimento, né? Quando ela chega aqui, ela está vendo vultos, ela está ouvindo vozes, ela às vezes não pode nem falar isso. Sim. Tem um pensamento que não sai da cabeça, né? Exato. Não é? Fica com uma monodideia, é uma porta aberta para obsessão também, que é um outro assunto que a gente fala muito. Como essa pessoa deve proceder? Muitas pessoas estão tomando remédios psiquiátricos fortíssimos. Você encontra isso aqui, essas histórias? Sim. Nós já tivemos, inclusive no PROAMO, nós fizemos vários estudos, inclusive direcionados. Isso na época que eu estava como chefe de divisão, era muito comum a gente estudar transtornos psiquiátricos para a gente entender as questões. Porque o médium ostensivo, ele simula uma bipolaridade. Se um médium ostensivo for analisado, vai parecer que é um transtorno do tipo bipolaridade. Mas são coisas completamente distintas, né, sob o ponto de vista formal. Tem áreas do cérebro que não são utilizadas e que deveriam ser se fosse um processo de criação, né? E muitas vezes essas áreas ficam completamente adormecidas. E existem estudos científicos que mostram essas relações com a parte
de verificações de imagens, né, áreas de funcionamento do cérebro durante o transe mediúnico. O que acontece? Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, diversas casas que tratavam pessoas que tinham supostamente problemas psiquiátricos foram fechadas, porque as pessoas começaram a perceber que elas eram médiuns e não pessoas portadoras de transtorno. Mas é um limiar muito tênue, muito complexo essa identificação. Que nem todo mundo que tem um transtorno psiquiátrico é porque é mediunidade. Exato. E o contrário também. A gente faz também. Um link direto. Não. E o contrário também, né? E aí o que acontece? A gente normalmente, a gente traçou uma estratégia dentro do Proamo que é a gente receber a pessoa primeiro no atendimento fraterno. Então, aqui na casa, as pessoas chegam, vão ao atendimento fraterno, são atendidas. Se a questão é mediunidade, elas são encaminhadas a essa divisão. Nessa divisão, vários dirigentes de grupos fazem entrevista, pelo menos é essa estratégia que é adotada hoje. E aí são feitas análises, né, a partir dos relatos, e aí essa pessoa é encaminhada a um dos grupos do Proamo para ficar em avaliação por pelo menos 4 semanas. A gente, quando recebe essa pessoa, a gente destaca um médium mais experiente, que tem essa vivência, né, nessa identificação, e aí esse médium fica acompanhando e verificando essas manifestações. Às vezes, algumas conversas ali, né, denotam que a pessoa está muito mais com a necessidade de ser ouvida, de extravasar seus sentimentos, do que efetivamente sofre de questões relacionadas à mediunidade. E às vezes é realmente um quadro de mediunidade ostensiva e que precisa ser trabalhada, porque também o médium, se ele não trabalha essa questão, ele pode vir a ter questões físicas, né, por questões relacionadas a fluidos, enfim, né, essas aproximações. Físicas, você fala doenças, né? Exatamente, decorrentes de uma não prática, né? Então há uma necessidade, primeiro porque o médium ele doa quando ele está num transe mediúnico, esses fluidos são repostos depois durante o processo do sono do corpo físico. Mas há essa necessidade do trabalho. Um médium que não trabalha, ele tende a se desequilibrar, ele tende a sofrer, né? E é comum, porque às vezes a gente está na condução de um trabalho, na direção de um trabalho, e não tem como você atuar como médium ostensivo. Você que tem uma mediunidade ostensiva, porque você está conduzindo toda uma tarefa. Então, você precisa atuar num outro grupo para você poder dar vazão a essa faculdade mediúnica, né? E muitas vezes, às vezes os benfeitores espirituais no final da reunião trazem uma palavra, né, de consolidação dos estudos, de estímulo, de bom ânimo àqueles que lá estão. Então você também serve como um intermediário. Mas aí, nesse processo de avaliação, a pessoa também vai percebendo que ela é responsável pela manutenção do seu bem-estar. Do seu equilíbrio. Do seu equilíbrio. Então, muitas vezes, é muito comum os médiuns virem para a gente dizendo que passaram uma semana muito ruim, aí você vai investigar, aí você vê que as pessoas estavam ali envolvidas em debates políticos, em questões relacionadas a bipolarizações e tal, e é claro, se ele é um captador, né, de frequências, ele vai captar, ele vai sintonizar tanto com os benfeitores como também com aqueles que estão em sofrimento. E isso pode gerar um desequilíbrio. Então é importante que esse médium esteja sempre atento. A máxima do orai e vigiai é fundamental para um médium ostensivo. Porque às vezes ele está assistindo uma televisão, já aconteceu comigo de eu estar assistindo um filme e de repente eu me vejo dentro do filme, dentro da cena. Não que eu estivesse no set, nada disso, mas é porque aquele filme me trouxe uma lembrança de uma das minhas encarnações. E eu vivi exatamente o que estava acontecendo, e quando eu volto e foi uma das primeiras experiências, foi uma compreensão assim, bastante complexa. Quando eu volto para a cadeira, a cena que se desenvolve logo depois é exatamente o que eu tinha visto.
E aí eu vou descobrir depois que era realmente relacionado a uma das minhas encarnações. Se você não tem essa compreensão, você acha que você está ficando louco. Exato. Né? E essa coisa do ambiente é tão importante que frequenta, né? Fundamental. Porque, às vezes, quem chega na casa não compreende, acha que nós estamos no rigor, não é? Por exemplo, alguém que tem uma mediunidade ostensiva, ter o hábito de ingestão de, por exemplo, de bebidas alcoólicas, sim, né? É super complicado. Ela perde o controle, né? Exato, já quimicamente, né? Então, não é uma questão de rigor, é uma questão de vigilância, exato, né? De buscar não um é uma bem-estar. carolice, né? Exato, mas você está buscando o seu bem-estar. Eu, por exemplo, eu não bebo, né? Já tem muitos anos que eu não bebo. Por uma questão fisiológica, eu optei por isso. Mas eu percebia aqueles que estavam comigo e que, de certa forma, me incentivavam a beber, a continuar bebendo. E as atitudes, muitas vezes, não condiziam com aquilo que eu gostaria. Eu, por exemplo, não me sinto bem em estádio de futebol. Eu, toda vez que entro no estádio de futebol, me sinto num circo romano. Eu só falta fazer assim, só isso. Então, eu gosto de assistir jogo, mas assisto de casa. Eu não vou a estádio. Shows de muita gente, multidão, é um negócio que me faz mal. Então, você começa a gente começa a ficar a perceber, né? Quando a gente começa a trabalhar na mediunidade e se observar, porque a mediunidade não vem sem propósito, como você disse, ela vem para educar a gente, porque a gente pediu para receber um freio ali, né? Exato. Estava tão difícil, né, gerenciar isso, que vamos agora. Aí parece que você veio com uma maldição. E não é. Eu queria que você explicasse para quem está entrando nesse tema, qual é o papel da mediunidade na nossa vida? Qual é o propósito? Não é para a gente adivinhar nada, como em muitos países é tratado, o médium ainda é tratado dessa forma, como um adivinho. Né? Qual é o objetivo do trabalho mediúnico? A mediunidade é coisa santa e, como tal, deve ser tratada. É uma oportunidade da gente, primeiro, se reconhecer, porque uma das coisas mais difíceis para o médium ostensivo é conseguir separar o que é meu do que é do espírito. Aliás, a gente não deveria chamar de mediunidade, né? Um processo mediúnico, mas sim medianímico. A gente tem que sempre botar o ânima, né? A alma nesse propósito. Por quê? Porque a gente sempre interfere. Você quer dizer medianímico porque tem uma parcela que é nossa. Minha, isso. Ânima, né? A alma é o espírito encarnado, né? O espírito, né, com E maiúsculo, é individualizado e desencarnado. E a alma é o espírito, né, individualizado e encarnado. Então, nós temos alma, né, que é o nosso espírito ocupando esse corpo físico, ligado a ele até o momento da nossa morte, do nosso desencarne. E a gente interfere. Eu já vi o mesmo espírito, quando encarnado, Arnaldo, que é o dirigente do nosso grupo, eu tive a oportunidade de conviver com ele encarnado, poucas vezes, mas tive essa honra. E depois vi ele se manifestar por mais 5 médiuns diferentes. Então eu vi 6 Arnaldos distintos. Aí você vê, mas 6? Sim, a essência é a mesma. A essência do indivíduo é a mesma. Mas o Arnaldo era um cara extremamente austero, né? Eu já vi Arnaldo extremamente carinhoso por uma médium que é um carinho só. Já vi mais racional, enfim, são 6 pessoas distintas. Por quê? Porque são 6 intermediários distintos, ele próprio e mais 5 diferentes. Então, ele sempre dizia que o médium, quando ele começa na atividade, ele interfere em 80% da manifestação. Depois que ele passa muitos anos atuando na mediunidade, ele interfere em 50%. Então, sempre tem o nosso componente, não tem como a gente se eximir de responsabilidade. Mas é importante porque a mediunidade nos leva a um processo de autoconhecimento, de saber o que é meu, o que é do outro, porque às vezes você se pega pensando coisas que não são compatíveis com a forma como você encara a vida. Você percebe que é alguém que está próximo de você. Me recordo uma vez eu passando muito mal e tal, e de repente veio um pensamento, eu acho que eu vou morrer, eu estou muito doente. Eu falei, não, mas eu não estou doente, então, olha, deixa eu te ajudar. Eu vou pedir aos benfeitores que te levem para que você possa ser atendido nas suas necessidades e tal. E eu fiquei 3 dias nessa angústia sem entender o que estava acontecendo. Eu achei que eu estava adoecendo.
Mas não era uma aproximação e tudo bem. A gente, quando começa a perceber esse tipo de situação, a gente tem mais tranquilidade. Às vezes você se pega numa reunião e começa a ter algumas ideias, alguns pensamentos, e aí você percebe que é alguém que está influenciando aquele diálogo ali e tal, e você fala, que interessante, você está percebendo alguém que está influenciando uma terceira pessoa e você está como se fosse uma linha cruzada antiga de telefone, né? Que você pegava, tinha duas pessoas conversando e você ali como um espectador do processo. Às vezes você se vê, eu acho que isso é em função da educação, do trabalhar com isso, mas às vezes você se vê em sonhos e percebe algum tipo de articulação que está sendo feita e aí você percebe e fala, que interessante, isso está... Eu tenho esse caráter um pouco mais cético e também mais por causa da minha profissão como professor universitário, né, de me posicionar um pouco mais de forma crítica, observador e tal. Então, às vezes eu me vejo em sonho percebendo alguém se passando por alguém, uma situação, eu falo, que interessante. Então, eu tiro aprendizado de tudo, né? Mas a mediunidade é uma oportunidade, ela não é uma maldição, ela não é um privilégio, não é porque... Importante falar isso. Não é privilégio, não é porque o indivíduo tem uma mediunidade ostensiva que ele foi escolhido por Deus. Não. Independe da condição moral, independe da condição intelectual, enfim, depende de qualquer coisa, só depende da sua composição física, de quanto de cristais de apatita você tem no seu cérebro para captar essas frequências. Captou? E é interessante, porque frequência é um processo vibracional. Você pode, com a prece, captar uma frequência mais alta e se sintonizar com os benfeitores. Como também você pode baixar a sua frequência e captar com aqueles que estão em sofrimento e você entrar nesse processo. Então, é muito comum, e eu tenho uma frase que eu acho belíssima de um benfeitor que uma vez disse para a gente, nós estamos a uma prece de distância de vocês. Nossa. É só pedir. Então, faz a sua prece, você vai ter esse tipo de apoio. Mas, Gustavo, é interessante essa parte que você está falando da questão da vibração. O médium ostensivo em sofrimento, né, em termos vibracionais, ele acaba se localizando em que faixa? Na faixa mais baixa? E o que o leva a ficar nessa faixa em sofrimento? Tá, a gente precisa entender o seguinte, um processo vibracional depende da quantidade de energia que a gente está envolvido, né? Um processo de sofrimento, ele tende a baixar o nosso processo de vibração, né? A gente tende a vibrar, o sofrimento, ele tende a ser uma vibração mais baixa. E, da mesma forma, é interessante porque quando a gente quer se vincular a algum benfeitor, muitas vezes a gente precisa da prece de todos que ali estão. Então, é muito comum a gente pedir a colaboração mental, a prece de todos em silêncio. É como se as pessoas estivessem dando o pezinho assim para a gente poder subir um pouco mais e, né, chegar próximo ao benfeitor. Algumas pessoas, quando deram manifestações de pessoas muito boas, elas dizem que logo depois elas passam assim quase que uma semana amando a humanidade como um todo, né? Você entra nesse processo, nessa faixa vibracional. E é a mesma sensação que a gente tem quando a gente está num lugar muito bom. Eu, por exemplo, que tenho várias das minhas vidas anteriores relacionadas à igreja, né? Eu fui religioso em diversas encarnações, eu me sinto muito bem nos ambientes religiosos, de todos os matizes. Então, é como se você entrasse em comunhão. Então, ali você percebe uma energia muito boa, uma vibração muito alta. Quando o indivíduo está num processo de sofrimento, ele vibra de forma muito baixa. Tanto que é muito comum as pessoas que estão em processo depressivo, que uma das alternativas é saia, caminhe exposto ao sol, né? Se exponha a uma energia mais alta, porque as pessoas tendem a se isolar, a ficarem fechados, encapsulados, porque é como se você estivesse se fechando. Então, e um processo muito eficiente de aumento de vibração, que é difícil para quem está em sofrimento, que quem está em sofrimento está vivendo um turbilhão de informações e muitas vezes não consegue sair disso. Mas a prece é um elemento extremamente importante, porque a prece nos permite alçar faixas mais elevadas. E é interessante, porque muitas vezes a gente se esquece e aí a gente faz aquela prece sentida e aí a gente percebe a presença dos benfeitores. Um exemplo disso,
nosso lar. Né? Quando André Luiz está ali naquele processo, né, de vivência num ambiente de sofrimento, no momento em que ele já não aguenta mais, ele se lembra da prece. Aí ele faz a prece e percebe o benfeitor ao seu lado, que estava ali quase que o tempo todo com ele. Né? Ele só não percebia. Por quê? Porque ele vibra em faixas diferentes. Da mesma forma, quando ele chega na casa, na antiga casa dele, e descobre que a esposa casou-se novamente, a raiva que ele sente naquele momento baixa o seu padrão vibracional e ele volta para aquela condição inicial. Não é que ele é transportado, não. É porque os ambientes estão todos aqui. A gente é que acessa. É só você mudar a estação. Né? Então, se você está aqui, está bem, está tudo tranquilo, você está dentro de um contexto muito interessante. De repente, você entra em sofrimento e aí você cai para esse padrão vibracional de sofrimento. Que é o que acontece quando ele se vê numa situação que a esposa contrai um matrimônio novamente, ele se sente ali traído e aí cai. Né? E aquele filme, por exemplo, Sexto Sentido, né? Que o menino é médium. Sim. Mas ele está em alto sofrimento, porque Sim. ele só está vendo coisas apavorantes. Sim. E ele não consegue entender que ali ele tem um papel de auxiliar, né? Então, aqui, no caso do ator lá do Bruce Willis. Do Bruce Willis, ele vai auxiliar o Bruce Willis e aí que ele sai, né, dessa faixa. Que não tinha percebido, inclusive, que tinha desencarnado. Que não tinha, né? Nossa, isso que eu ia falar. A coisa acontece de uma forma tão natural que mesmo no filme a gente só vai entender que não era natural no final, que ele já estava, né, desencarnado. Exato. Sem dar spoiler. E aí depois o menino parece que se reequilibra, porque aí ele percebe que o papel dele é auxiliar de alguma forma aqueles que desencarnaram de uma forma muito traumática e tudo, né? Agora, numa sociedade que é predominantemente protestante, né? E que o espiritismo, que não seja de base africana, né? De origem africana, não é compreendido. Não. Né? Um espiritismo de base cristã é algo... E é muito comum os médiuns, inclusive, como você bem salientou, né, ganharem dinheiro com essa questão de... E são todos processos muito interessantes. Tem alguns programas de televisão que mostram médiuns atuando, né, mesmo nessa atividade comercial, mas em todos os momentos a mediunidade serve como um consolador. Porque o indivíduo está ali porque sofre, porque não pôde estar com o parente querido no momento do desencarne, e a pessoa vem para ele e diz, está tudo bem, eu estava muito bem quando morri. Fique tranquilo, siga a sua vida. Aquilo é um bálsamo para o cara. Ele olha e fala, bom, agora eu vou conduzir minha vida. Então, a mediunidade é esse reconciliar-se com pessoas que estão em planos diferentes. É uma oportunidade que a gente não teria se a gente não tivesse essa possibilidade, essa faculdade, que permeia toda a história da humanidade. Quando a gente pega o Evangelho, a Bíblia, é muito comum que mediunidade seja tratada assim, o indivíduo era repleto do Espírito Santo. O indivíduo repleto do Espírito Santo era um médium ostensivo que dava comunicações, né, de desencarnados. Os xamãs, por exemplo, sim, né, as pitonisas, tribos, enfim. Tudo Exato. isso. A mediunidade está na humanidade desde sempre. Faz parte da história do homem, né, do ser humano, melhor dizendo, né? Agora, a gente está quase terminando aqui o programa e eu queria que você falasse para quem nos assiste, que pode não estar na casa espírita, mas ou está lidando com algum processo de perturbação ou conhece quem está lidando, gostaria de ajudar. Como que a gente pode orientar essas pessoas se ela não tem acesso a uma casa espírita necessariamente, a um PROAMO, como tem aqui esse programa, sim. Como ela deve lidar com esses fenômenos que acontecem com ela, com essas, né, com visões, com audições, com pessoas que têm altos pesadelos, por exemplo, também. Como é que ela pode lidar com isso e ir se reequilibrando de forma que ela consiga, de alguma forma, utilizar a mediunidade dela para o bem? Certo. É só numa casa espírita ou tem alguma outra forma? Até porque nem toda casa espírita aceita um programa como o PROAMO. A comunhão, ela inova, né? Existem outras que também fazem um trabalho como esse,
Mas há dentro do movimento muito questionamento de você colocar uma pessoa que não tenha estudo sistematizado, porque tem isso, né? O médico chega em sofrimento, ele não pode aguardar 3 anos e meio para fazer o estudo sistematizado para depois ir trabalhar a sua mediunidade, né? Então, muitos iam embora justamente porque não tinha esse acolhimento. E aí a gente sabe que tem muita casa espírita que não aceita esse tipo de situação, né? Existe uma certa ortodoxia em relação a esses aspectos. Bom, para quem não é espírita ou não tem essa possibilidade, a gente tem que se lembrar sempre do seguinte. Primeiro, a gente nunca está desamparado. A gente tem sempre junto da gente pessoas que apostaram no nosso projeto encarnatório, pessoas que endossaram e disseram, vai lá que eu vou estar com você. Então, a gente tem nosso anjo de guarda, tem mentores. Quem tem uma mediunidade ostensiva, normalmente tem um mentor espiritual, que é alguém que te auxilia nesse processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que os espíritos que vêm até nós, à exceção dos processos obsessivos, de cobranças de questões de passado, mas na maioria das vezes, as pessoas que chegam até nós são pessoas que estão precisando de ajuda e que, de repente, percebem no meio da multidão alguém que pode ajudá-la, alguém que pode perceber a existência dela. Você imagine alguém que está aí há séculos sem ser ouvido, como o próprio Bruce Willis, no filme que você citou, né? Ele não entendia por que a família não o percebia. Só o menino percebia ele. A gente também entra dentro de uma trama que a gente também não percebe isso. Mas só o menino percebia ele. Então, de repente, ele está ali, né, num processo de eu encontrei alguém que me entende, alguém que pode me ajudar. E aí a minha sugestão é, você sempre pode, de alguma forma, pedir aos benfeitores e conversar com esse espírito que se aproxima de você, dizendo, olha, eu de mim mesmo não tenho muito a oferecer, porque eu não tenho condição, eu não trabalho nessa área. Mas eu sei que tem junto de mim pessoas muito bem intencionadas, tem benfeitores que estão aqui comigo e que podem te levar para você ser acolhido naquilo que você precisa, naquilo que você demanda, né? Então eu vou fazer aqui uma prece com você para que você seja atendido e tal, por quem pode te ajudar, né? Eu hoje não tenho condição, talvez um dia eu tenha. Então, de alguma forma, você pedir, que é o que a gente normalmente ensina para esses médios que chegam, olha, quando você estiver fora do grupo, porque mediunidade não tem hora, 24 né? horas 24 por dia, horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando você estiver numa condição em que você se perceber, né, em angústia, em sofrimento, encaminha para a nossa casa. Pensa, mentaliza o nosso grupo, pede aos benfeitores do grupo que possam acolher aquele nosso irmão, para que ele possa ser atendido nas suas necessidades. Faz uma prece, se vincula aos benfeitores, e aí você vai aos poucos conduzindo a sua vida. O ideal é que você atue mediunicamente, mas às vezes as condições de família, ou mesmo o lugar que a pessoa vive não tem uma estrutura como essa, né? E é uma alternativa. Se você estiver aqui em Brasília e quiser, a Comunhão Espírita de Brasília tem esse trabalho, é só procurar o atendimento fraterno, você vai ser avaliado, vai ser acolhido, faz concomitantemente o estudo sistematizado, porque o conhecimento nos liberta, você não pode prescindir disso. Aliás, é a condição, se você não estiver estudando, você é desvinculado do programa, porque essa é a condição fundamental. É importante dizer que o estudo, ele desmistifica muita coisa. Tudo. Exato, porque as pessoas chegam com ideias fantasiosas. Exato, o fantástico é algo que permeia essas mentes, né? E a mediunidade tem esse lado, assim, né, do desconhecido. E aí a gente trata isso com mais naturalidade. Mas é fundamental estudar. Essa tua orientação é muito importante porque qualquer fé que a pessoa tenha, né, ou nenhuma, no momento em que ela, por exemplo, recebe essa orientação que você está falando, ela pode entender isso de uma forma muito natural. Sim. E a partir disso, ela pode fazer uma coisa que aqui se orienta muito, né, na Casa Espírita. Você é dono do seu corpo. Então, essa manifestação, ela tem que passar pela sua
pela sua vontade. Às vezes o nível de mediunidade é tão intenso que os controles se perdem. Se perdem, né? Mas é importante a gente pensar nisso. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, se a gente hoje está do lado de cá ajudando esses que estão se manifestando, pode ter certeza que no passado éramos nós que estávamos ali sendo atendidos, nos manifestando, sendo acolhidos para uma nova experiência na carne. Exato. Então a gente retribuir o bem que fizeram a gente no passado, a gente poder fazer hoje. E também, né, de alguma forma, você deixar de lado essas questões, que quando o seu passado vem lhe cobrar, né, você olha e fala, tá, não consigo voltar lá atrás, não consigo refazer o mal que eu lhe impus, mas eu vou tentar fazer o bem e ajudar outras pessoas, até mesmo aqueles que eu desencaminhei, para que eu possa, né, de alguma forma, ter um pouco de paz em relação ao que fiz e conduzir minha vida, né, com tranquilidade. Muito bacana. É importante a gente ter esse tipo de conversa aqui, né, porque a gente mostrar como a mediunidade é uma coisa bonita. Sim. Né? É um trabalho, quando você começa a ter um equilíbrio, né? um entendimento melhor e uma condução também dentro de um grupo mediúnico, é um trabalho muito bonito. Sim. De autodescobrimento, de auxílio. É muito emocionante a gente entrar em contato, né, com realidades muito difíceis no mundo espiritual, que a gente tem a oportunidade não só de conhecer, como também de auxiliar. E a gente percebe nesse trabalho o auxílio acontecendo, né? E em dia de reunião a gente já sabe, né? É um dia mais difícil para a gente. Então, às vezes a gente se pega meio aborrecido, angustiado e tal, e olha e fala, tudo bem, hoje tem trabalho, tá explicado. Então tá tudo certo. Servindo de transporte, né? Exato, médio de transporte. Bom, Miriam, obrigada pela sua presença. Gustavo, um prazer te receber aqui. Queremos te receber mais vezes. Será um prazer. Gustavo é marido da Luciene, né? Que hoje não está aqui, mas fica o nosso abraço aqui para ela também. Então, vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar também pelo assunto. Deixem seu comentário, façam suas perguntas, deixem seu like. É muito importante aqui para o canal da Comunhão Espírita no YouTube espalhar esse conteúdo para outras pessoas. Então, a gente já aguarda na próxima quinta, às 19 horas, canal da Comunhão Espírita no YouTube. Muito obrigada e até lá.